Meu nome é Ellen. Estava na casa da minha amiga Fa, e minha irmã, Kilmi, também estava lá. Começamos a conversar sobre explorar lugares abandonados, e ela mencionou que tinha encontrado uma cabana abandonada não muito longe de sua casa. Adoramos tudo que é assustador ou sinistro, então decidimos ir procurá-la. A cabana ficava na floresta, e ela lembrava onde estava, então chegamos lá bem rápido. A cabana estava cercada por arbustos e muitas plantas cresciam ao seu redor. Claramente, não havia sido habitada há um tempo. Também havia um carro amassado do lado de fora. Não estou falando de uma janela quebrada, estou falando de um carro que parecia ter caído de uma ponte. Encontramos a porta da cabana e puxamos com força para abri-la. Assim que a porta se abriu, uma bolsa saiu voando em direção a Kilmi. Achamos engraçado e, eu acho, rimos porque isso nos deixou ainda mais nervosas para entrar, mas, como idiotas, acabamos entrando. Era um ambiente único, com um loft e uma única cortina separando o banheiro. O lugar estava absolutamente sujo, havia tanto lixo no chão, não apenas lixo comum, mas roupas velhas e sujas. Também havia um teste de gravidez no chão, e estava usado e bem nojento, não é? Na área do banheiro, havia uma banheira totalmente imunda, com manchas marrons e negras por toda parte, e um vaso sanitário quebrado. Subimos a escada para o loft, honestamente, fiquei surpresa que ela não quebrou quando a usamos. Havia um monte de lixo em cima também, mas no meio da sala havia um colchão queen size sem lençóis ou cobertores, além de muitos desenhos infantis espalhados pelo chão. Havia também um calendário com o ano de 2012, então quem sabe há quanto tempo aquela cabana estava lá. Havia um caderno com páginas rasgadas e um nome escrito nele, e estou tão chateada por não lembrar o nome. Mas o mais preocupante foi encontrar uma arma em cima do colchão, e vivemos no Canadá, onde armas não são legais. Além disso, o gatilho estava quebrado. Depois disso, decidimos ir embora e sair dali o mais rápido possível. Quem sabe o que mais encontraríamos se continuássemos a explorar. Ainda tenho tantas perguntas sobre o que aconteceu lá e por que estava no meio da floresta. Por que havia desenhos de crianças por todo lado e um teste de gravidez? Por que havia uma arma? Mas, na verdade, eu realmente quero saber? Há alguns anos, eu morava em uma cidade pequena. Minha família decidiu nos mudar para uma cidade a 4 horas de distância para fugir de toda a confusão. Enquanto meus pais estavam fora da cidade procurando uma casa, eu convidei minha amiga e chamei meus primos para fazermos uma pequena viagem. O lugar que eu queria visitar era praticamente proibido, mas éramos destemidos e queríamos viver algo assustador. Escolhemos um lugar a 2 ou 3 horas de distância, chamado Hospital Bryce. Este lugar era supostamente assombrado devido à sua história, era um hospital psiquiátrico onde mantinham pessoas com problemas mentais. Havia rumores de que alguns pacientes eram maltratados e torturados. À medida que a população diminuiu, o hospital foi fechado e, ao longo dos anos, o prédio começou a apodrecer e ser dominado pela natureza. Decidimos sair por volta das 23 horas para chegarmos lá por volta das 2 horas. A viagem de carro foi bem divertida e estávamos todos animados para ver o que encontraríamos. Chegamos por volta das 2h43 e paramos no início da estrada de terra que levava ao hospital. Ficamos lá por alguns minutos, contemplando se deveríamos realmente ir ou não, pois já tínhamos um mau pressentimento. Após 10 minutos olhando para a estrada escura, decidimos seguir em frente. À medida que descíamos a estrada, parecia que ela nunca ia acabar. A grama estava completamente crescida e havia galhos por toda parte. Estava pitch black, e mal conseguíamos ver a estrada. Finalmente, chegamos ao prédio e, quando o vimos, todos nós ficamos boquiabertos. Era enorme, o telhado estava podre e cipós cresciam por todas as paredes. No meio do que havia sido o estacionamento, havia uma grande fonte d'água antiga, também coberta de cipós.
Estava tão escuro que só conseguíamos ver o que os faróis iluminavam. Desligamos o carro e saímos. Começamos a entrar no prédio e a primeira coisa que notei foram pentagramas pichados nas paredes. Continuamos andando e subimos as escadas, o que foi muito difícil, considerando que estavam praticamente inexistentes. Subimos uma escada e chegamos ao que restava do telhado. Olhamos ao redor e notamos uma luz na frente do prédio, que parecia uma luz de telefone. Chamamos, mas ninguém respondeu e a luz desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Meu primo nos pediu para segui-lo para outro cômodo para garantir que estávamos seguros, mas eu tive um pressentimento terrível. Desviei para outro cômodo ao lado do que eles estavam. Olhei ao redor e vi colchões velhos e mais grafites. Ouvi meus primos conversando quando, de repente, ouvi um som fraco, como se alguém tivesse jogado uma pedra na janela do cômodo em que eu estava. Não pensei muito nisso e continuei olhando ao redor. Encontrei meus primos e a amiga novamente e decidimos ir para o porão para dar uma olhada. Quando chegamos lá, tivemos que fazer uma pausa porque estava difícil descer devido às escadas destruídas. Sentamos para recuperar o fôlego até que ouvimos uma voz vindo do fundo do cômodo. Todos nós paramos e nos olhamos. Eu estava com medo de me mover, temendo que o que estivesse lá dentro viesse atrás de mim. Meu primo foi até lá devagar e iluminou com a lanterna. Quando a luz chegou ao fundo do cômodo, ele viu alguém agachado, olhando para a parede. Meu primo começou a recuar lentamente, mantendo a lanterna acesa. Quando ele voltou para onde estávamos, ele nos puxou para fora e começou a sair também. Uma vez fora, ele gritou para o homem perguntando se ele estava bem. O homem se virou e nos encarou com um olhar vazio. Houve um momento de silêncio antes de o homem soltar gritos selvagens e começar a correr em nossa direção. Todos começamos a gritar e correr, sem saber para onde ir. Acabamos escalando uma janela e fomos parar na mata atrás do prédio. Eu me lembro de correr e gritar porque ouvi o homem bem atrás de mim. Meus primos estavam bem à frente e eu vi suas lanternas se afastando lentamente. Corri por entre tantas árvores que meu corpo começou a doer. Finalmente, alcancei-os em uma clareira. Encontramos uma trilha e começamos a tentar voltar para o carro, mas acabamos indo na direção errada por uma hora e decidimos voltar e tentar a outra direção. Foi um caminho exaustivo de volta, mas finalmente vimos o prédio novamente e entramos com alívio, sabendo que não estávamos longe do carro. Enquanto nos aproximávamos do carro, ouvimos um barulho em um dos arbustos perto do prédio e, como antes, uma pedra voou e atingiu minha amiga. Vimos o homem sair do arbusto e tivemos que correr para o carro. Enquanto corríamos, o homem estava a uma distância decente atrás de nós, então conseguimos abrir as portas e trancá-las. Assim que entramos, ligamos o carro e, ao fazer isso, os faróis se acenderam, mostrando o homem correndo em nossa direção. Ele começou a bater nas janelas com uma garrafa de vidro. Colocamos o carro em marcha e saímos de lá. Durante todo o caminho de volta para casa, ficamos em silêncio. Acho que todos sentimos o mesmo choque. Meu corpo estava tremendo. Depois daquela noite, nunca mais tivemos interesse em exploração urbana. Eu e meus amigos moramos em uma área muito agradável. Tente imaginar o típico bairro suburbano. É relativamente tranquilo, e as pessoas estão acostumadas com o sentimento isolado e reservado que o lugar oferece. É o último lugar onde você esperaria que algo perigoso acontecesse, com exceção do que vou te contar. Minha cidade irradiava o silêncio calmante que você acabaria por desejar. Isso aconteceu há alguns verões, e, por mais que eu tente resistir, nunca vou conseguir apagar a memória da minha mente. Enfim, minha amiga Caitlin e eu sempre fomos aquelas crianças que tentavam causar problemas onde quer que pudéssemos. Olhando para trás, tenho dificuldade em justificar nosso comportamento. Acho que era nossa manifestação adolescente de um espírito rebelde ou algo assim. Nós morávamos na mesma rua e nos encontrávamos depois da escola todos os dias.
Como nosso bairro consistia apenas em casas muito grandes e árvores imensas, não costumávamos ter muito o que fazer durante a semana, a menos que quiséssemos viajar para algumas cidades vizinhas. Então, acabávamos criando nossa própria diversão na maioria das vezes. Na nossa vizinhança, havia uma mansão bem conhecida no topo de uma colina, que estava abandonada há tanto tempo quanto as pessoas podiam lembrar. Não era realmente especial, toda criança que morava na minha cidade já tinha entrado lá. Os cômodos estavam essencialmente despidos de qualquer valor, e encontrar uma parede que não estivesse coberta com várias camadas de spray era quase impossível. Era especialmente assustador porque a mansão ficava à beira de um enorme cemitério. Para Caitlin e para mim, essa mansão no cemitério era um tipo de plano B, se você quiser. Se não tivéssemos nada melhor para fazer, jogávamos um pouco de grafite dentro ou apenas fumávamos e relaxávamos no telhado. Era uma dessas noites. Eram cerca de 3 da manhã de uma quarta-feira, e Caitlin e eu tínhamos acabado de ser desmarcadas por algumas garotas com quem tínhamos feito planos. Nós duas estávamos meio chateadas, então achamos que atirar pedras na mansão do cemitério seria uma maneira decente de liberar um pouco de energia. Se estivéssemos sóbrias, talvez fossemos mais cautelosas ao fazer algo tão estúpido, mas era tarde, era verão e não nos importávamos. Eu convenci Caitlin a não dirigir. Estávamos mais do que um pouco bêbadas, e depois de cerca de 20 minutos de caminhada, chegamos ao topo da colina e nos deparamos com uma visão familiar, mais sombria. Cipós torcidos e pendentes cobriam os tijolos enlameados, a maioria das janelas estava quebrada, com pontas ameaçadoras no topo do telhado. Definitivamente, tinha um clima sinistro, especialmente a essa hora desumana da noite. Sem aviso, Caitlin pegou uma pedra e a lançou contra a casa. Ela voou graciosamente antes de quebrar uma das janelas do quarto andar. Era difícil confirmar na fraca luz da lua e das luzes das ruas ao redor, mas o som ensurdecedor do vidro quebrado confirmou isso. Com alegria, peguei uma pedra e fiz o mesmo, atingindo uma das janelas do segundo andar. Antes do quarto andar da mansão, havia uma única janela pequena, provavelmente um sótão, que ficava solitária como o cômodo mais alto da casa. Caitlin me desafiou a acertá-la. Errei umas 10 vezes antes de desistir com um suspiro irritado. Caitlin sorriu e pegou uma pedra, dizendo: "Veja isso." Ela olhou para o pequeno alvo e a lançou. Eu assisti maravilhada enquanto a pedra voava pelo ar, quebrando a janela do sótão com um estrondo satisfatório. Eu estava chocada. Nós duas ficamos ali por um segundo admirando o que acabará de acontecer. Caitlin estava prestes a pegar outra pedra quando, ainda olhando para a janela quebrada, vi um objeto escuro sair do vazio e voar em nossa direção. Eu literalmente pulei, confusa com o que acabará de ver. Caitlin e eu olhamos para a pedra que havia acabado de cair no cascalho à nossa frente, a mesma pedra que Caitlin havia lançado. Era facilmente reconhecível por ter uma espécie de impressão em forma de Z em uma das faces. Nós duas ficamos ali em silêncio, obviamente um pouco assustadas. Era realmente tarde para outras crianças estarem fazendo o mesmo que nós, mas essa foi a única explicação que conseguimos imaginar. Concordamos que devia ser um grupo de adolescentes tentando nos assustar, uma ideia que na verdade nos animou. Os sorrisos travessos em nossos rostos diziam a história. Nós íamos tentar surpreendê-los antes que eles pudessem nos assustar. Nós duas nos aproximamos silenciosamente da porta da frente, agachando sob um cipó grosso que pendia das colunas altas. A porta estava ligeiramente entreaberta, mas sempre estava. Já fazia muito tempo que estava desalinhada das dobradiças e não fechava corretamente. Tão silenciosas quanto pudéssemos, entramos, ajustando os olhos à luz mínima e nossos narizes ao cheiro de mofo e madeira apodrecida. Subimos lentamente as escadas rangentes, incapazes de silenciar o som do madeira se movendo sob nossos pés. Chegamos ao quarto andar e estávamos posicionadas na base da última escada. Curiosamente, nunca havíamos ido até lá. A entrada para o telhado ficava do lado oposto da casa, e esse cômodo deve ter nos escapado.
Caitlin tomou a frente e eu a segui logo atrás. A escada levava a uma pequena porta de madeira, que presumimos ser a porta do sótão. Caitlin colocou a mão na maçaneta e até olhou para mim. Eu assenti, em um movimento fluido, ela abriu a porta. Antes que eu pudesse ver qualquer coisa, fui atingida por um cheiro que me fez dar alguns passos para trás. Era horrível, cheirava a morte e apodrecimento. Algo estava claramente se decompondo naquela sala. Caitlin cobriu o nariz e entrou. Eu estava um pouco mais hesitante, mas decidi que preferia estar ao lado dela do que sozinho em uma escada escura. A visão era ainda pior do que o cheiro. Encontramos um pequeno cômodo com um pentagrama branco pintado no chão. Havia algumas velas apagadas e uma porta de armário que não abrimos. O cheiro parecia vir daquele armário e eu estava preocupada que Caitlin quisesse investigar mais. Para nossa surpresa, o cômodo estava vazio de pessoas. Eu já tinha o suficiente. Isso estava realmente começando a me assustar e eu não conseguia resistir à vontade de ir embora. Eu me virei em direção à porta e foi quando eu a vi. Olhei para baixo, na escada, e vi duas figuras encapuzadas olhando para cima para mim. Eu xinguei e corri em direção a Caitlin. Justamente então ouvimos passos subindo as escadas atrás de nós. Com os passos ficando mais próximos da porta, eu estava preparada para enfrentar quem quer que fosse, me preparando para uma briga. Justamente então Caitlin gritou para mim: "Oh cara, vamos!" Eu me virei e vi Caitlin meio fora da janela quebrada, presumivelmente subindo no telhado. Eu fiz o mesmo rapidamente, assim que cheguei ao telhado, ouvi a porta se abrir com força. Corremos pelo telhado para a entrada que conhecíamos, não querendo esperar para ver se estávamos sendo seguidas. Se a situação não fosse tão desesperadora, eu não sei se teria conseguido seguir com nosso plano. A escuridão tornava quase impossível ver. Um passo em falso e poderíamos ter caído para a morte. Segui de perto Caitlin e chegamos à entrada do telhado. Era uma pequena abertura que levava a uma escada. Caitlin tentou abrir a abertura, mas estava trancada por dentro. Justamente então ouvimos uma voz profunda e retumbante de algum lugar à distância. "Eles foram para lá", gritou a voz assustadora. Até hoje, foi a coisa mais assustadora que já ouvi alguém dizer. Sem pensar, pisei na abertura com a máxima força que pude com meu pé direito e ela cedeu com um estrondo, o suficiente para revelar nossa posição a qualquer pessoa na casa, sem falar em quem estivesse nos perseguindo no telhado. O impacto me fez cair no buraco e, se não fosse pelo meu reflexo em agarrar a escada, eu teria me machucado seriamente. Caitlin gritou para eu ir, então desci o mais rápido que pude, tentando ignorar a dor na perna. Nós duas corremos escada abaixo e saímos pela porta dos fundos, pulamos a cerca e corremos para o cemitério. Caitlin parecia bem, estava literalmente rindo. Eu, por outro lado, estava tão assustada que mal conseguia pensar. Nunca pensei que me esconder atrás de uma lápide em um cemitério poderia ser tão reconfortante. Caitlin e eu mantivemos um olhar atento sobre a mansão, meio esperando que alguém nos seguisse. Esperamos. Quando achamos que a costa estava limpa, vimos um grupo de 4 ou 5 figuras encapuzadas circulando a propriedade, procurando freneticamente sob arbustos e árvores. Nós duas nos esgueiramos mais para dentro do cemitério até termos certeza de que não podíamos ser vistas na escuridão. Ficamos atrás da cerca dos fundos e não voltamos mais para aquela casa. Só posso supor que tropeçamos em algum tipo de reunião ou ritual de culto. Por que decidiram fazer isso em uma casa abandonada é algo que ainda me pergunto.